Bem, amigos, esse é o primeiro vídeo que vai esclarecer a vocês um pouco dessa questão do Botafogo com relação à civilização maia. Eu achei importante fazer essa introdução para que haja o máximo de entendimento sobre essa questão, para vocês não entrarem no vídeo propriamente dito de forma superficial. Eu já expliquei no outro vídeo que eu tenho um oráculo e que ele foi o responsável por me trazer até essa questão toda. Eu também contei como ele disse que era para eu assistir o programa do History, que contava exatamente sobre o Popol Vuh. É digno de nota que quando eu escrevi Predestinação e os 12 Passos de Carlito, eu nem sabia da existência do Popol Vuh. Então isso significa que o entendimento veio aos poucos. Veio aos poucos para mim e virá para vocês também. A questão toda envolvendo o Botafogo e a civilização maia começou pela estrela em nosso escudo, que na verdade é o planeta Vênus, que por sua vez é o deus maia Kukulkan. E essa questão toda do entendimento entre o Botafogo e a civilização maia começou pela essa estrela, né? E ela tem essa questão também do número 12, que eles elaboraram um calendário que findou em 21 de 2012. Eles construíram a pirâmide de Chichén Itzá com a inclinação de 12 graus, com o fenômeno do jogo de sombras nos dias 21 de março e 21 de setembro. Né? E o mais incrível dessa questão do Popol Vuh é que o cenário que ele acontece é um jogo de futebol. E o fato de ser um jogo de futebol nem é tão importante, mas é uma questão de vida. O futebol para eles era uma questão de vida, né? Uma conexão. Talvez alguns de vocês fiquem incomodados com as imagens, que elas aparentemente têm um ar meio sombrio. Elas podem inclusive dar uma impressão de algo sobrenatural ou de bruxaria, mas é porque ele foi concebido numa época bem primitiva. Quando o canal History elaborou essa produção, eles tentaram ser o mais fiel possível aos costumes da época, né? Que inclusive havia sacrifícios humanos para quem perdia o jogo em si, né? Que era chamado de Pok-Tapok, o jogo mesoamericano. Mas o foco é na ligação que há entre o Botafogo e o que foi relatado no Popol Vuh. O misticismo que existe nas coisas que só acontecem com o Botafogo, até mesmo no folclore que foi introduzido pelo lendário Carlito Rocha. As coisas que ele fazia e que davam certo, né? As cortinas de General Severiano que tinham que ficar desamarradas, o biriba, tudo aquilo que ele criou, né? E acabou influenciando a gente. Aquilo tudo era folclore, era misticismo, mas dava certo, né? Então eu procurei traduzir ao máximo as referências entre essa história do Popol Vuh com o Botafogo. Eu preciso dizer a vocês que eu estou numa fase inicial nesse sentido. Que a ideia deste vídeo é incentivar outras pessoas a desvendarem mais características envolvidas. Eu vi o que deu para eu ver, o que eu consegui. Mas certamente há outros detalhes. Por exemplo, onde se encaixa na história o criador do grupo de regatas Botafogo, e como ele se tornou o pai e o tio dos irmãos gêmeos que se depois tornariam o Botafogo de Futebol e Regatas. Mas tem muito mais coisa para descobrir. Com certeza tem muito mais. Então, se você, através do seu conhecimento, da sua intuição, da sua percepção, descobrir novos aspectos dessa história, deixa nos comentários que aos poucos a gente vai reescrevendo essa história. O Botafogo ele é uma predestinação celestial e o livro sagrado dos maias, o Popol Vuh, é a tradução literal dessa história. É a nossa origem e é algo que a gente precisa se aprofundar bem mais. A batalha dos dois irmãos gêmeos contra os senhores do submundo é o reflexo de tudo que nós observamos desde os primórdios da criação do próprio Botafogo. E o caso mais emblemático dessa questão tem sua raiz nas décadas de 50 e 60, conforme o Luiz Mendes, o comentarista da Palavra Fácil, certa vez explicou numa entrevista, ao dizer que a mídia tem ódio do Botafogo.
Desde aquele tempo até os dias de hoje, essa tem sido a tônica da relação do Botafogo com a imprensa. Muito boicote e muito rancor. As matérias referentes ao Glorioso parece que são redigidas com os dentes trincados, de forma visceral e rancorosa. Mas tudo isso é parte de um todo, de uma história maior que tem a ver com a nossa própria existência e de como nós vamos retornar ao nosso Criador, que nos espera de braços abertos. Então, assim, a segunda parte depois, com o vídeo completo produzido pelo History e com inserções que vão ajudar no entendimento do que é a predestinação do Botafogo e da relação com o livro sagrado dos Maias. Um abraço do Stemp.